Olá, sejam todos bem-vindos a esta apresentação a respeito de marketing pessoal. Meu nome é Luciano Zamberlan e darei início a partir de agora a um conjunto de reflexões, análises críticas e também de fundamentação teórica a respeito da tentativa de resgatar conceitos do marketing convencional e aplicá-lo no contexto dos indivíduos, ou seja, das pessoas. Para isso, além dos princípios teóricos da área, vou procurar trazer alguns exemplos, mas também fazer algumas analogias sobre a aplicação do marketing para as pessoas. Espero que tais reflexões possam contribuir com suas análises sobre a utilização dos conceitos de marketing para reforçarem a sua marca pessoal. Nesse momento, estamos trazendo mais uma vez o conceito de marketing para reforçar a importância que essa área do conhecimento tem e sobre a amplitude de aplicação dos seus conceitos. Novamente, então, o conceito-chave que trazemos aqui é do Kotler, que diz que marketing é um processo social. Novamente, um processo pelo fato de estarmos continuamente tendo que analisar aquilo que fazemos. Social, se vamos pegar o contexto do marketing pessoal, porque afeta todos nós, indivíduos de uma sociedade, e gerencial, porque as empresas também precisam contratar pessoas e equipes, e muitas vezes elas acabam atraindo aqueles que chamam mais a atenção diante do seu potencial. Pelo qual indivíduos, nós e grupos, empresas, obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação de oferta e troca de produtos de valor com os outros. Nesse caso, o produto do marketing pessoal somos nós, são as pessoas. E os conceitos que nós vamos discutir recaem sobre tais indivíduos. Em suma, marketing é a intenção de entender e atender o mercado. Nesse contexto do marketing pessoal, é o saber o que o mercado espera de mim enquanto profissional ou enquanto pessoa, e na medida do possível eu procurar adaptar o meu jeito de ser, as minhas habilidades para poder dar conta destas exigências. Percebam então que o marketing está presente em diversos campos. E nós podemos perceber essa influência no nosso cotidiano. Por exemplo, ao acordarmos, nós levantamos o nosso colchão Trorion, do nosso travesseiro Altenburg, vamos até o banheiro, ligamos nossas duchas Corona, pegamos o sabonete Lux, o shampoo da L'Oréal, tomamos banho, nos enxugamos com a toalha da Deca, ou da Teca, ou melhor assim, vamos até a pia, pegamos nossa escova de dente Condor, nosso creme dental Colgate, escovamos os dentes, vamos até o quarto, nos vestimos com as nossas roupas de diferentes marcas, após vamos até a cozinha, abrimos a geladeira Consul, pegamos o presunto Sadia, o queijo Santa Clara, a margarina Qualy, o pão da padaria do nosso bairro. Pegamos então uma xícara, um café Nescafé, um adoçante Adocil ou um açúcar cristal. Fazemos nosso café e percebemos que em menos de 15 ou 20 minutos nós fomos alvo de dezenas de ações de marketing. Ou seja, esses produtos estão em nossa casa não por acaso. É porque alguma ação estratégica de marketing deu resultado. No contexto pessoal, isso ocorre da mesma forma. Nós estamos em determinado local, profissionalmente falando, ou socialmente falando, porque algumas ações que nós executamos ao nível individual surtiram algum efeito. E sobre tais possibilidades de aplicação e potencialização das atividades de marketing pessoal é que nós vamos discutir a partir desse momento. E para poder iniciar esta analogia, estou trazendo para vocês duas marcas muito famosas,
muito famosas pelo alcance mundial que possuem, mas, sobretudo, a respeito da eficácia, digamos assim, do uso das ferramentas de marketing para sua promoção. Portanto, ao visualizarmos essas duas latas de refrigerante, reconhecemos de imediato duas empresas profissionais na utilização de estratégias de marketing. Coca-Cola e Pepsi são marcas reconhecidas por todos e, é claro, despertam certas curiosidades, muitas vezes, certas sensações e certas preferências de acordo com características de cada um de vocês. Vamos começar nossa análise então. Gostaria de lhes fazer uma pergunta, peço que reflitam. Qual destes dois refrigerantes, na opinião de vocês, é o melhor? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, a imensa maioria das pessoas responde Coca-Cola. Logo após, eu faço uma outra pergunta. Qual dos dois refrigerantes é o que mais vende? E, novamente, a imensa maioria, para não dizer todos, afirma categoricamente que o refrigerante que mais vende é Coca-Cola. A partir dessas duas respostas, podemos compreender que o melhor produto é aquele que, consequentemente, vende mais, correto? A resposta é não. Não está correto. Mas por quê? Porque foram feitos milhares de testes cegos de refrigerante entre essas duas marcas e sempre quem vence o teste cego no que diz respeito à preferência e sabor é a Pepsi. Porém, isso leva a uma dúvida. Se a Pepsi é o melhor refrigerante em termos de gosto, de sabor, por que a Pepsi não vende mais que a Coca? Essa indagação pode nos levar a uma primeira reflexão. Ser o melhor somente não basta. É necessário um conjunto de outros elementos para que eu possa posicionar como líder em um mercado. Buscando agora fazer uma analogia às pessoas. Pensem no seguinte: quantos ex-colegas de aula que vocês tinham no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo na universidade, que eram aqueles alunos de desempenho excelente? Somente tiravam 9, 9,5, 10 em todas as disciplinas. E talvez você olhe para esse colega hoje e vê que talvez ele não esteja num cargo que você poderia supor em função das notas extraordinárias que ele tirava. Você conhece alguém assim? Que não está tão bem profissionalmente quanto suas notas, sua competência poderia supor? Acredito que sim, né? Por outro lado, quantos colegas que você conhece que eram aqueles do fundão da sala? Reprovavam um ano sim, o outro também, dificuldade nas provas, fazendo exames, enfim, e você vê essas pessoas no mercado profissional hoje são profissionais de destaque, com alto nível de sucesso e com grande desenvolvimento pessoal e profissional. Conhece algumas pessoas assim também? É muito provável que sim. De novo, o que estamos dizendo não é que competência técnica não é importante. Porém, é fundamental que o sujeito desenvolva outras competências adicionais para que, de fato, possa se destacar no mercado de trabalho. Trazendo novamente o exemplo para a Coca e a Pepsi, reza a lenda que, além da Coca ter boas propagandas, é claro, que uma das metas de logística da Coca-Cola é estar a menos de 5 minutos de qualquer pessoa que more em uma cidade do planeta. Pensem nisso, estar a menos de 5 minutos de qualquer pessoa que more em uma cidade do planeta. Pensem se vocês não estão a menos de 5 minutos de uma Coca-Cola hoje. Estão, né? Então, nesse caso, talvez não é necessário ou não é tão importante ser o melhor refrigerante, e sim estar o mais disponível
possível das pessoas. Talvez esse seja um dos segredos que a façam líder ao invés da Pepsi, que como consequência é o melhor refrigerante. Compreenderam? Pensem a respeito disso. São estas reflexões que nós traremos para a discussão nesta apresentação. Neste caso, então, nós vamos resgatar princípios teóricos do marketing e procurá-los adaptar às características dos indivíduos, para que nós possamos formatar sujeitos com diversas habilidades que são além das técnicas e, sobretudo, que permitam com que essas pessoas reforcem a sua marca pessoal, que se tornem pessoas com reconhecimento da sociedade, com reconhecimento profissional e consigam, a partir disso, obter um destaque diante dos diferentes públicos e das pessoas com quem elas se relacionam. Então, nossa tarefa nesse momento é discutir elementos teóricos para fazê-lo, mas também dar exemplos de sua aplicação. Então, a partir de agora, eu vou trazer alguns conceitos de marketing pessoal, procurando enfatizar alguns pontos desses conceitos. O primeiro nos diz que o marketing pessoal é uma estratégia para atrair e desenvolver contatos e relacionamentos que sejam importantes do ponto de vista profissional e pessoal. Vou destacar aqui dois termos, contatos e relacionamentos. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão networking, que seria a rede de relacionamentos, rede de contatos profissionais. Esta atividade, esta ação, é fundamental muitas vezes para a sua inserção profissional. Muitas vezes vale mais conhecer as pessoas certas do que ter a informação adequada sobre o emprego propriamente. Vou dar um exemplo. Em uma pesquisa feita sobre as formas e ao que as pessoas atribuem o fato de estarem empregadas, essa pesquisa foi feita ao redor do mundo, alguns dados chamam a atenção. Por exemplo, os alemães, quando questionados a respeito disso, dentre eles, 37% atribuiu o fato de estarem empregados a alguma forma de networking, ou seja, ao fato de conhecerem alguém que lhes ajudou. Os americanos, nessa mesma pesquisa, tiveram um índice de 75%, ou seja, 75% das pessoas entrevistadas disseram que estavam empregadas em função de algum tipo de relacionamento que tinham com outras pessoas. Ao que isso nos leva a pensar? Bem, não quer dizer que a competência técnica está descartada, mas vejam o seguinte, se nós tivermos em nossa frente dois currículos, com competências, com qualificações similares. Uma é de uma pessoa que eu nunca ouvi falar, não conheço, não tive contato nenhum, ela nunca teve algum destaque. E a outra é uma pessoa bem conhecida, com bons relacionamentos, com bom compromisso social, que eu sei que é honesta. Qual dessas duas pessoas eu vou contratar? Aquele que eu nunca ouvi falar ou aquele que eu conheço, que sempre se preocupou em manter boas relações com a sociedade e com outras pessoas? Qual dos dois? A resposta me parece meio óbvia. O segundo pode me dar maior segurança na contratação do que o primeiro, porque eu já o conheço. Então vem aqui uma primeira premissa. O estabelecimento de relações pessoais e profissionais é fundamental, nem sempre para uma contratação imediata, mas talvez para uma futura relação profissional, e isso acaba estabelecendo um elemento anterior de contato, o que favorece, o que facilita talvez uma relação ao nível de trabalho, de emprego, no futuro próximo. Mais uma vez, eu reforço, nós estamos aqui negligenciando a competência, né? Mas hoje nós encontramos no mercado pessoas com formação similar,
com currículos parecidos. E muitas vezes o destaque vai ser exatamente em detalhes, sendo que um deles são os contatos. Outro conceito do marketing pessoal é que ele diz que um dos propósitos cruciais é dar visibilidade às características e às competências importantes na perspectiva da aceitação e do reconhecimento por parte dos outros. Mais uma vez, isso é um reforço à competência técnica. Ou seja, você pode saber muito, você pode ter inúmeras habilidades, porém, se as pessoas não sabem que você as tem, elas muitas vezes não darão o reconhecimento que você merece. É como um produto numa prateleira de uma loja. Ele pode ser a melhor marca, pode ser o melhor produto, porém, se ele não é visto, ele não vai ser comprado. Se ele está no fundo da prateleira, as pessoas não vão conseguir acessar, porque não vão enxergá-lo. Da mesma forma, se você tiver competências, você precisa criar mecanismos para torná-las visíveis aos outros. Isso muitas vezes ocorria na sala de aula, por exemplo. Num trabalho em grupo, muitas vezes um aluno do grupo possuía profundo e pleno conhecimento sobre o assunto. Era alguém que dominava tranquilamente aquela temática e que praticamente desenvolveu o trabalho todo sozinho. Porém, ele talvez não tinha uma habilidade, que era de se comunicar bem na forma verbal. Ele era muito tímido, retraído. E ocorria muitas vezes que um colega pegava aquele conteúdo e tomava a frente na apresentação do seminário, na apresentação do trabalho em sala de aula. E o que acontecia muitas vezes? Aquele sujeito que fez praticamente todo o trabalho, que fez a pesquisa, que fez as análises, acabava recebendo uma nota inferior, porque na percepção de quem iria avaliar, o sujeito, aquele que apresentava, era aquele que apresentava o maior domínio no assunto. Isso, é claro, é um pouco cruel, porém evidencia que eu gerar mecanismos para poder ter visibilidade também é importante, sobretudo reforça a competência que eu tenho em determinada área profissional. Em suma, então, esse marketing pessoal envolve um conjunto de competências para criar valor ao indivíduo, ou seja, para que ele possa ser percebido além daquilo que ele oferece, inclusive, porque ele possui habilidades superiores, porque ele é, de fato, alguém que se destaca dos demais, e também para estabelecer relacionamentos que vão ser entregues ao mercado de trabalho sob a forma da prestação de serviço profissional. Percebo, então, que o marketing pessoal, ele, além de dar a primazia, o destaque ao conteúdo, por assim dizer, à competência do sujeito, ele também enfatiza que existem outros elementos igualmente importantes que devam ser planejados, programados pelo sujeito, para que esta pessoa possa ser, de fato, reconhecida pelo mercado como merece. Mais a respeito disso, nós vamos comentar nas próximas apresentações. Resumindo, o que nós estamos discutindo aqui, marketing pessoal, é uma forma de transposição dos conceitos de marketing para o nível individual. Na medida que nós conseguimos compreender esses princípios de marketing, nós conseguimos utilizar o marketing pessoal de uma forma mais eficiente. E o que nós queremos, é claro, além de apresentar essa amplitude do conceito de marketing para diversas naturezas, nesse caso ao indivíduo, é fazer com que ele seja, de fato, uma ferramenta importante para a construção da sua carreira e para que você tenha o destaque que os teus esforços, que a tua dedicação, de fato merecem. Com essas reflexões, nós podemos perceber que uma imagem ela é muito importante para que a pessoa possa ter uma relação de credibilidade ou percebida dessa forma diante dos outros, especialmente dos contratantes ou das relações profissionais que se estabelecem.
Ele objetiva então estabelecer algumas rotas para que nós possamos obter retorno a respeito do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho nas atividades que desenvolvemos. E ainda ele ajuda a estabelecer metas para o próprio sujeito para que ele possa alcançar sucesso, tanto ao nível pessoal quanto ao nível profissional. Iniciaremos a partir de agora uma analogia no que diz respeito a um dos principais conceitos do marketing, que é o composto mercadológico, ou também chamado mix de marketing, que se constitui no conjunto de variáveis controláveis de marketing que uma empresa se utiliza para obter a resposta que necessita, o que deseja, diante do seu mercado consumidor. Diante das diferentes abordagens no que diz respeito a esse mix, a mais conhecida delas são os 4 Ps, que nos dizem que a ação de marketing se dá por meio de estratégias de produto, de preço, de praça ou distribuição e de promoção. Produto quer dizer que a empresa precisa preocupar-se com um conjunto de características que esse produto deva ter, atributos, benefícios, soluções que ele proporciona, além de se preocupar com marca, com embalagem, com rotulagem, quando for um bem, e o conjunto de aspectos que possam permitir posicioná-lo de maneira adequada e satisfatória diante de seu mercado consumidor. Por exemplo, um produto da marca Nestlé, quando é lançado no mercado, ele possui reconhecimento e aceitação imediata, pois é uma marca forte, que trabalha com produtos de qualidade e que possui um alto prestígio diante de seu mercado consumidor. Mas também há estratégias de preço que ajudam a empresa, muitas vezes, a obterem determinadas parcelas do mercado. E aqui o preço não somente é relacionado com custos do produto, e sim com percepções distintas a respeito de valor e de desembolso. Por exemplo, algumas empresas se utilizam de estratégia de preço psicológico, ou, por exemplo, aqueles produtos que custam um valor final com números ímpares, como, por exemplo, um sapato que eu compro por R$ 299. Geralmente as pessoas olham para aquele preço e não se convencem que praticamente ela custa 300. Se alguém perguntar quanto custou o sapato, eu vou dizer, olha, eu paguei 200 e pouco. Exatamente não buscando ver o valor mais elevado com relação a ele. E isso acaba funcionando, por incrível que pareça. Um outro exemplo de uma estratégia de preço que algumas empresas usam é a estratégia de preço de produtos cativos. Ou seja, produtos que precisam ser usados com um produto principal. Empresas como a HP, como a Gillette, se utilizam dessa estratégia. Por exemplo, a HP vai lhes vender uma impressora a jato de tinta. Essa impressora talvez custe 200 e tantos reais. Porém, quando você tiver que trocar os cartuchos, o preto e o colorido dessa impressora, você quase vai pagar o preço da impressora por esses cartuchos. E mais, esses cartuchos só servem naquela impressora, por isso que se chama produto cativo. Da mesma forma, uma Gillette, uma lâmina de barbear, você compra, por exemplo, o aparelho Mach 3. Quando você for comprar o aparelho, ele custa em torno de R$ 15, digamos assim, o que não parece ser um preço muito elevado. Porém, quando você for depois ter que comprar os cartuchos, as giletes para recarregar esse aparelho, praticamente o preço de 2 giletes é o equivalente ao preço de um aparelho novo. Porém, aquelas lâminas só servem naquele aparelho, por isso que se chama de produto cativo. E aqui só para ilustrar alguns exemplos de estratégias de preço que possam ser usadas. Existem estratégias de distribuição, como por exemplo a Coca-Cola, como eu citei há pouco. Em algumas situações, não é o melhor produto que é o mais vendido, é aquele que é o mais bem distribuído.
É por isso que certas marcas de cerveja muitas vezes são líderes em alguns mercados e em outros não. O que ocorre não quer dizer que a cerveja ficou ruim para certos mercados ou melhor em outros. Isso quer dizer que a ação do distribuidor é mais efetiva em determinados locais, o que coloca determinadas marcas como líderes naquele espaço. E é claro, a promoção é a parte mais visível do marketing, tanto que alguns até consideram a marketing como sinônimo de promoção, ou seja, de propaganda, o que não é só isso, é claro. Mas ele gera maior notoriedade e visibilidade ao produto e à marca, por isso que ele é tão reconhecido e é reconhecido dessa forma. E é claro que muitas campanhas promocionais fazem com que produtos se destaquem, alguns produtos até com problemas de venda. Por exemplo, uma marca de refrigerante anos atrás chamada Suquita tinha suas vendas declinantes, e uma campanha específica com um personagem inusitado chamado Tio da Suquita, à época, fez com que as vendas desse produto voltassem a subir. Ou ainda um outro exemplo, uma cooperativa de crédito, o Sicredi, ele possuía resultados tímidos na captação de recursos para a poupança e criou uma campanha publicitária chamada Poupede Sicredi. O sucesso dessa campanha foi tão intenso que eles multiplicaram em muitas vezes o seu volume de captação em poupança, o que demonstra também que você pode promover a partir de campanhas publicitárias de destaque, o que seria uma outra ação deste composto de marketing. O que nós vamos tentar fazer agora, então, é esta analogia em como transferir os conceitos do composto mercadológico tradicional para o composto que nós podemos chamar de marketing pessoal. Nesse caso, os 4 P's vão se transformar nos 4 V's. O produto do marketing pessoal é você. Ou seja, somos nós, as pessoas. E, como uma analogia, nós podemos nos perceber também semelhante a um produto. Ou seja, nós temos um conteúdo, que são nossos conhecimentos, que são nossas habilidades. Nós temos uma embalagem, é como nós nos postamos, como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos. E nós temos marca, que é o nosso nome. Então nós vamos usar estas variáveis depois para refletirmos a respeito. O preço se transforma no V de valor. É o quanto você, com base nestas habilidades constituídas, pode se mostrar de maneira a se destacar diante dos outros. Ou seja, o valor, enquanto conceito, seria a diferença entre o que você paga por um produto e o conjunto de benefícios que você tem em troca. Ou seja, se o conjunto de benefícios do produto que eu comprei ele se mostrar superior do que o valor que eu paguei, eu tenho o valor percebido. Certo? Ou seja, os benefícios são superiores. Trazendo isso para o marketing pessoal, as tuas competências devem se mostrar superiores àquilo que uma empresa, por exemplo, paga para você trabalhar nela, para que a empresa perceba que a sua contratação, de fato, gerou valor agregado naquele espaço. Ou seja, o conjunto de benefícios que a empresa tem é superior àquilo que ela está lhe pagando, o que muitas vezes pode levar, no futuro próximo, a rever o seu salário, inclusive, ou gerar novas perspectivas de crescimento profissional. A praça, que seria a distribuição, vai virar o V de versatilidade, ou seja, onde essas suas competências se encaixam melhor, de que forma esse seu conhecimento, essas suas atitudes, essa sua apresentação podem ser melhor utilizadas pelos espaços profissionais que estão disponíveis. E, além disso, o quão você mostra ter flexibilidade para atuar em diferentes situações. Então, esse é um outro elemento importante nesse marketing pessoal. E a promoção seria o V de visibilidade. Então, de que maneira você torna todo esse conjunto pessoal conhecido das outras pessoas, tanto ao nível pessoal e especialmente no campo profissional.
Lembrando aquela reflexão anterior, quem não é visto não é lembrado. Então, de que maneira você torna suas competências perceptíveis aos outros? Sobre cada um desses elementos, nós vamos tecer mais alguns comentários e reflexões a partir de agora. Vamos falar então inicialmente do produto, ou seja, de vocês. Lembrando que estamos fazendo aqui uma analogia. O conteúdo deste produto é o que nós podemos chamar do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que você dispõe, ou o famoso chá. Conhecimentos técnicos relativos a algumas áreas, por exemplo, conhecimentos na área de gestão de pessoas, ou na área de marketing, ou na área de finança, ou na área de produção, ou em qualquer área da sua formação profissional. Então, esse arcabouço de elementos é que constitui sua bagagem de conhecimento. Mas conhecimento somente não basta. Lembram que nós comentamos há pouco. É necessário também um conjunto de habilidades. Por exemplo, colocar aquelas teorias que você aprendeu na universidade, na sua formação superior, em prática. Não basta só conhecer a teoria, e sim como utilizá-la de forma adequada. Também a habilidade de diagnosticar problemas em determinadas situações no seu campo de trabalho, ser capaz de tomar decisões, muitas vezes, para resolver esses problemas, ser capaz de exercitar a liderança de forma plena diante dos outros, ou ainda aquilo que nós comentamos antes, é poder se expressar tanto da forma escrita quanto da forma verbal de maneira adequada, de maneira apropriada, para que você possa gerar reconhecimento dos outros. E também ainda atitudes. Que atitudes se espera no profissional hoje? Por exemplo, o sujeito precisa ser flexível a novas ideias, a enfrentar situações de mudança. A pessoa precisa estar disposta a trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Ela precisa estar disposta também para enfrentar desafios, as situações muitas vezes de tensão, porque muitas vezes isso ocorre no ambiente profissional. Essa pessoa precisa de um espírito empreendedor, de inovação, demonstrar isso para poder gerar soluções novas. E principalmente uma atitude responsável, tanto no campo ético, social e profissional, que são elementos que são significativos para a formação de um bom profissional para o mercado hoje. Um outro aspecto, aqui também um pouco polêmico, mas que vocês devem levar em conta, é a aparência, a forma como vocês se apresentam para os outros. Lembrando que um produto que está na prateleira do supermercado dificilmente vai ser comprado se ele estiver com a lata amassada, com a embalagem rasgada, se ele estiver sujo, com uma apresentação ruim. Embora isso possa parecer um pouco cruel, nós também muitas vezes somos julgados pelos outros por causa da forma como nos apresentamos a eles, por causa das nossas aparências. Isso quer dizer que as evidências físicas que são percebidas pelos outros ajudam aquelas pessoas a formarem juízos de valor a nosso respeito, o que muitas vezes não é adequado, porém é assim que acaba ocorrendo. Por exemplo, imaginem uma situação onde eu estou adentrando ao município com o meu carro em alta velocidade, enfim, e cometo uma enorme imprudência. Eu atropelo duas pessoas e essas pessoas, por uma questão trágica, venham a falecer. Então, eu vou precisar de um advogado que me defenda naquele momento. Mas eu não conheço ninguém daquela cidade. Não tenho referência alguma de um profissional naquele local. Enfim, eles acionam dois advogados. O primeiro advogado estaciona um Fiat 147 ou um Chevette fumegando de um lado. Sai para fora de calção, chinelo de dedo e camiseta toda suja, todo despenteado, barba por fazer, e vai me atender.
Do outro lado da rua encosta um outro advogado que sai de dentro de uma BMW e vem vestindo terno e gravata, com gel no cabelo e com uma aparência, uma apresentação impecável. Pergunta: qual dos dois é o melhor advogado? Essa reflexão, digamos assim, é para que vocês entendam que muitas vezes as pistas físicas acabam nos fazendo ter determinados juízos de valor do que é melhor e do que é pior. Talvez eu enxergue aquele advogado naquele carro um pouco mais velho e com aquela aparência com uma competência menor que o outro. Quando na verdade isso pode ser até equivocado, né? Porém, eu utilizo isso. Quer dizer, aquele advogado talvez com o carro velho é o melhor advogado da cidade. Talvez ele estava num orfanato ajudando crianças a construir um campo de futebol. Quando soube do acidente, ele pegou um carro emprestado para poder auxiliar a mim, né, e foi correndo até lá. E talvez o advogado aquele da BMW, do carro importado, é alguém que recém se formou, estava tirando fotos para a formatura e recém passou no exame da ordem. Pegou o carro do pai dele emprestado, mas não tem experiência alguma. Porém, essas informações muitas vezes as pessoas não têm. E elas acabam formatando uma percepção dos outros em função da aparência e de evidências físicas. Isso quer dizer que, para marketing pessoal, eu também tenho que cuidar para não negligenciar esses aspectos. A inseparabilidade tem a ver com dois fatores. Um deles é que nós dificilmente conseguimos separar as nossas habilidades, os serviços que prestamos, de nós mesmos. Ao executarmos alguma atividade, na maioria das vezes nós estamos presentes para fazê-lo. Por isso que aspectos, como comentei há pouco, sobre aparência, evidências físicas, as dimensões do conhecimento apresentado são importantes. Mas chama atenção para um outro aspecto também. É cada vez mais difícil nós separarmos nossa vida pessoal da profissional. Até porque as empresas que nos contratam acabam tendo interesse em saber como nos portamos socialmente. Seriam duas coisas aparentemente diferentes. Agora, imaginem, eu estou contratando alguém onde eu percebo que pelas redes sociais essa pessoa gosta muito de farra, ela passa os finais de semana bêbada, ela faz rachas com o veículo no centro da cidade e ela faz brincadeiras de mau gosto com outras pessoas, praticando bullying. Bem, por mais que ela seja competente profissionalmente, talvez esses aspectos acabem por denegrir ou ajudar a prejudicar a imagem da empresa, por a empresa estar contratando alguém que socialmente não é responsável. Como eu disse, embora sejam coisas diferentes, precisamos também ter o máximo de cuidado com nossa atividade cotidiana, pois ela muitas vezes também é utilizada para que outros formem impressões no campo profissional a nosso respeito. E isso, compreendendo, digamos, dessa forma, isso ajuda a reduzirmos o que podemos chamar de assimetria informacional. A simetria informacional seria, no caso de um produto no mercado tradicional, seria a diferença de informações que um fornecedor tem com relação ao que o consumidor sabe sobre um produto. Por exemplo, um perfume, ele importado custa R$300. O fornecedor tem a composição química, tem as justificativas, né, para que aquele produto custe mais caro. Já o consumidor não tem um laboratório químico em casa para testar se aquelas propriedades são de fato aquelas que são anunciadas. Então há uma relação de confiança, muitas vezes. Mas também há uma assimetria. Eu não sei, eu preciso confiar no fornecedor. Então o sujeito utiliza-se de alguns elementos para poder reduzir essa assimetria. Por exemplo, o preço. Se um produto desses é tão caro, um perfume importado, ele não pode ser ruim. É o que a pessoa pensa, nem sempre é adequado. Então, todas as pessoas
elas não têm total conhecimento de quem somos, o que fazemos, de onde viemos. E quanto mais evidências eu consigo gerar para elas perceberem isso, mais eu acabo reduzindo a incerteza, mais eu acabo reduzindo a insegurança que eles podem ter a meu respeito, o que favorece o estabelecimento também das relações à medida que esse gelo, por assim dizer, possa ser quebrado. Um outro elemento que nós temos que gerenciar continuamente é a nossa identidade com relação à nossa imagem. Identidade é o que eu gostaria de ser, ou seja, como eu gostaria de ser percebido pelos outros. Já a imagem é como os outros me veem, ou ainda como eu sou percebido pelos outros. E muitas vezes há um gap, ou seja, há uma lacuna entre o que eu gostaria de ser e o que os outros percebem ao meu respeito. E essa lacuna eu tenho que tentar de diminuir, procurar me esforçar para reduzi-la e sintonizar ao máximo possível a identidade da imagem. Por exemplo, eu sou alguém que me visto de forma excêntrica, porque eu quero parecer excêntrico. Eu sou uma pessoa muito engraçada, descontraída, enfim, para que os outros se sintam bem próximos de mim. E eu sou um sábio, um estudioso, uma pessoa que sabe de tudo. Então eu sou quero ser percebido pelos outros como alguém referência em algum setor, em alguma área de conhecimento. Então isso seria minha identidade. Porém, essa lacuna pode ser muito grande com relação a como os outros me veem. Então, ao invés dos outros me enxergarem como alguém que se veste de forma excêntrica e diferente, eles me enxergam como um brega, um sujeito extremamente de mau gosto e mal vestido. Ao invés de eles me enxergarem como um sujeito engraçado e divertido, eles me acham insuportável, um mala, alguém que eles querem se afastar ao máximo possível. E ao invés de me enxergarem como um sábio, como alguém que sabe muito, eles me acham um sujeito pedante, gavola, que quer aparecer, que quer ser mais do que os outros. Perceberam? Nós precisamos nos preocupar também entre aquilo que eu gostaria de ser percebido e, sobretudo, procurar monitorar como os outros estão enxergando e buscar essa sintonia continuamente. Esses aspectos reforçam essa minha marca pessoal. Quando eu me preocupo com tais elementos, o meu nome, a minha reputação, a minha credibilidade começa a ter maior valor percebido. E com isso eu acabo me tornando muitas vezes sinônimo de uma determinada área ou de determinados atributos que são importantes para a formação deste produto, por assim dizer, para a formação deste profissional. O valor é o quanto nós conseguimos fazer com que os outros percebam que o conjunto de elementos que eu possuo, de competências, de conhecimentos, o conjunto de habilidades que eu desenvolvo, são de fato de destaque, são de fato percebidas como distintas e superiores às demais. É isso que muitas vezes pode ser o fiel da balança entre a minha contratação para um emprego ou ainda para eu ser preterido por outros. Este valor eu consigo obter a partir do investimento contínuo na minha formação, tanto pessoal quanto profissional. E é claro que isso é um reflexo imediato do meu desempenho, da minha performance em determinada área do conhecimento, em determinada profissão. E eu tenho que, sobretudo, buscar me tornar referência em determinada área, ou seja, quando precisarem de alguém que fale sobre determinado assunto, o meu nome precisa aparecer como possível alternativa. Ou seja, eu devo ser alguém reconhecido por ter notório saber em determinada área. Esse tipo de aspecto que pode gerar destaque.
Então, eu preciso de certa flexibilidade, que é o que nós vamos comentar daqui a pouco, mas eu também preciso ser reconhecido como especialista numa área. Por exemplo, um jogador de futebol, dificilmente ele vai ser reconhecido como um bom atacante, um bom meio-campo, um bom zagueiro e um bom goleiro. Se ele fizer tudo ao mesmo tempo, provavelmente ele vai ser reconhecido como nada. As pessoas recebem destaque à medida que se especializam numa área, né? Por mais que elas possam ajudar em outras coisas. Por exemplo, um atacante ele se destaca porque escolheu ser atacante. Nada impede que ele volte para ajudar a defesa, que ele volte para ajudar o meio-campo, que ele crie jogadas, mas a razão de ser dele é ser atacante. Da mesma forma, profissionalmente, nós precisamos optar por uma área que possamos gerar notoriedade, mas nada impede que possamos também atuar em outras, o que mostra a necessidade que temos de ter um profissional versátil. Eu vou aproveitar e trazer uma citação de Aristóteles. Ele dizia o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Ou seja, nós somente vamos ser bons em algo na medida que nós exercitarmos continuamente aquilo e procurarmos focar nossos esforços em nos aperfeiçoarmos cada vez mais naquele centro de conhecimento, naquela especialidade. E a tendência é que esta agregação de valor impacta em remuneração e em benefícios, pois uma pessoa com alto valor percebido é alguém que o mercado está disposto a pagar mais para tê-lo em sua equipe. O outro elemento desse composto de marketing pessoal é a versatilidade. É claro que, como eu comentei há pouco, é necessário que nós tenhamos uma área de preferência em nossa atuação profissional, ou seja, buscarmos um segmento específico, um foco para a atuação, pois é isso que vai nos tornar conhecido e reconhecido diante dos outros. Mas isso não impede que nós possamos exercitar a capacidade de flexibilização e de adaptação. Inclusive, Charles Darwin, quando escreveu o livro A Origem das Espécies, ele dizia que não é o mais forte que sobrevive, nem é o mais alto, nem é o mais bonito, enfim. Sobrevive aquele que for o mais adaptado, que tiver maior capacidade de se adaptar às diferentes situações. Então nós podemos levar esse tipo de observação para a vida profissional também. Nós precisamos ter um foco sim em nossa atuação, porém isso não nos deve tornar sujeitos profissionais inflexíveis. É claro que tudo isso nós vamos construindo, esse jeito de ser e de agir profissionalmente, a partir da nossa trajetória pessoal e profissional. Então é importante que alguns desses princípios não estejam só no campo profissional, mas que nós exercitemos isso em nosso cotidiano, nas nossas famílias, no nosso ambiente social, porque isso faz com que a transmutação de tais conceitos para o campo profissional se torne da mais natural possível. É importante também que eu tenha foco e metas no que diz respeito a onde eu gostaria de trabalhar, ou ainda em que posição eu deveria trabalhar nessa empresa, para que nós possamos empreender esforços em direção àquela meta. Um outro elemento importante é a resiliência. A resiliência é um conceito da física e diz respeito à capacidade que um corpo tem de suportar pressões e depois voltar a um estado original. É como aqueles prédios construídos no Japão, por causa do terremoto, eles têm uma estrutura mais flexível. Ou seja, durante um terremoto, ele balança aquele prédio, ele se move, porém, quando o terreno se estabiliza, ele volta ao seu estado normal. Isso quer dizer que nós, enquanto profissionais, também vamos sofrer inúmeras pressões no nosso dia a dia, né? Situações difíceis, muitas vezes incômodas, e é necessário que nós, enquanto profissionais, sejamos capazes de suportar tais pressões.
nos adaptarmos a elas e depois voltarmos ao nosso estado normal para poder prosseguir. E não nos desestabilizarmos na primeira situação difícil que encontramos. Aliado a isso, o bom profissional é aquele que, além de ter o seu foco na sua área, também nunca se desvia dos seus princípios éticos, da sua responsabilidade profissional, da sua responsabilidade social. Ou seja, não basta nós somente sermos bons em uma área se nós nos descuidarmos do que está no nosso entorno. Esse sujeito, então, tanto versátil no campo da profissão, quanto levando tais conceitos para o campo pessoal, se demonstra um sujeito mais completo e mais capaz de ser reconhecido e ter destaque diante da sociedade. E o último elemento do nosso composto de marketing pessoal é o V de visibilidade. Ou seja, como as pessoas vão nos perceber e que estratégias eu vou utilizar para ser reconhecido e percebido pelos outros, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Então, esse tipo de ação reforça o nosso posicionamento. À medida que eu for um sujeito especialista na área de marketing pessoal ou endomarketing, e buscar continuamente demonstrar tal competência, as pessoas vão associar diretamente a minha imagem àquela área de conhecimento. Então eu posso utilizar um conjunto de estratégias que ajudam a tangibilizar esse aspecto. Por exemplo, um deles é ter um bom currículo. Um currículo é uma boa forma de gerar visibilidade para o sujeito com base nos conhecimentos que ele obteve, os cursos que ele fez, as qualificações, as capacitações e a sua trajetória de vida profissional e pessoal. Aliás, o currículo é um fator importante e às vezes a gente tem que se perguntar, né? Nós temos um currículo adequado? Uma pergunta para vocês. Se eu precisasse contratar um de vocês agora e precisasse do currículo de vocês atualizado, todos vocês teriam esse documento para me dar nesse momento? Um currículo plenamente atualizado? Esse seria um desafio, de nós mantermos continuamente esse currículo em movimento, sendo atualizado constantemente para que, quando fosse solicitado, ele tivesse já à disposição de quem o solicitasse. Outra coisa, um cartão de visitas, seja ele no papel ou em outra forma, ou seja, um elemento tangível com seu nome, com suas informações para contato. Muitas vezes é difícil nós termos memória o suficiente para guardar todos os contatos e compromissos. E às vezes um cartão, seja ele em papel ou até mesmo um contato que possa ser transferido via celular, ele é importante para alguém que você mantém contato e queira voltar a fazê-lo no futuro próximo. Então, tangibilizar essa forma de relação é importante. O outro aspecto é o networking, que nós já destacamos antes. Quais são as pessoas que nós buscamos manter relações pessoais e profissionais? E o quão importantes são esses contatos e quão frequentes e intensos eles são? Lembrando que os contatos eles são fundamentais muitas vezes, ou para o reforço de uma posição profissional, ou até mesmo para a colocação de um profissional em determinada empresa. Conhecer as pessoas certas, ter boas relações, são muito significativas para a formatação da carreira dos profissionais. Um outro aspecto que está sendo muito usado são as mídias sociais. Você sabe muitas vezes que existem empresas que estão contratando pessoas após digamos, averiguarem o perfil desses sujeitos nas mídias sociais. Só que muitas vezes contratando e outras vezes deixando de contratar, talvez, em função disso. Então é preciso que tenhamos muito cuidado, porque por mais que seja um aspecto pessoal, eles acabam muitas vezes gerando pistas de como esse sujeito pode se conduzir profissionalmente. Então imaginem, a pessoa um contratante vai acessar sua rede social, encontra de imediato uma foto sua, na frente de um espelho, com óleo no corpo, segurando 2 garrafas de cachaça,
E lá dentro da mídia social, por assim dizer, as fotos onde você aparece são todas fotos que comprometem a sua imagem, ou seja, fotos em festas translocadas, com muita bebida, com muita farra, fotos pichando paredes, fotos que acabam denegrindo a sua imagem. E você participa também de comunidades diversas, por exemplo, eu odeio a segunda-feira, se eu pudesse eu matava meu chefe, cachaça é o amor da minha vida, enfim, você acaba tendo talvez condutas que possam parecer engraçadas no campo pessoal, mas que podem muitas vezes causar desconfiança àqueles que estão querendo lhe contratar. Então, a mídia social é um aspecto importante, sim, porque é interessante saber que nós temos relações com a sociedade, com a comunidade, com outras pessoas, mas nós temos que, inclusive, zelar pela nossa imagem dentro dela também. Outro aspecto importante para você se tornar visível é você estar disponível a dar entrevistas, muitas vezes a um jornal, muitas vezes a uma rádio, buscando demonstrar que você é uma fonte de informação ou uma fonte de referência profissional em determinada área. Então, eu tentar construir espaços nesses meios de comunicação para gerar publicidade, ou seja, uma divulgação não paga das suas habilidades, o que muitas vezes ajuda a reforçar a credibilidade em torno do sujeito. E ainda publicações, o que reforça esse aspecto da entrevista. Então, você ocupar uma coluna de um jornal, um espaço específico para poder gerar a tua opinião, o seu ponto de vista sobre determinado assunto, ou até mesmo no campo acadêmico. As pessoas estão estudando, então elas podem publicar um artigo num evento científico também para contribuir com a formação, com o conhecimento em determinada área. Tais elementos reforçam a imagem do sujeito, ajudam ele a estabelecer um posicionamento profissional adequado, o que, como um todo, fecha esse círculo, por assim dizer, na formatação de um bom profissional e também de alguém que se utiliza de forma adequada e consistente das ferramentas de marketing pessoal para fortalecer essa sua marca individual. Uma das principais características do marketing pessoal é que o produto e o produtor se fundem numa só pessoa. Ou seja, muito da personalidade do sujeito acaba sendo transferido em sua ação profissional. E ela é percebida como tal. Então nós temos que ter o cuidado de verificar se o que os públicos esperam de nosso comportamento está adequado àquilo que eu estou disposto ou em condições de gerar. Outro aspecto é que o ciclo de vida mercadológico do marketing pessoal ele é um pouco diferenciado quando comparado a um ciclo de vida de produtos normais. Um ciclo de vida de um produto ele possui uma curva, geralmente em 4 fases distintas, que trata de uma introdução desse produto no mercado. Após esse produto é aceito pelos compradores, ele começa a crescer em suas vendas, seguido depois de um período de estabilidade, por assim dizer, que seria a maturidade, onde as pessoas estão cientes desse produto e se satisfazem com ela, e com o tempo talvez esse produto se torne defasado, antiquado, ele começa a sofrer um declínio, até que muitas vezes ele pode vir a ser extinto. Esse padrão também, de certa forma, ocorre no marketing pessoal. E às vezes o período de estabilidade pode durar longos e longos anos. Né? Agora, o marketing pessoal possui variações maiores no que diz respeito a esse padrão básico, né? Em função de características que podem tornar esse ciclo de vida mais longo ou mais curto. Aqui nós fazemos uma analogia entre as personalidades das pessoas e alguns terminologias de caráter mais astronômico, por assim dizer, que nos apresentam 4 curvas possíveis. A primeira delas seria a curva do tipo foguete. Essa curva ela é caracterizada por pessoas que, quando começam a sair de cena, ou cair em termos de evidência, aproveita um pouco desse nome, dessa notoriedade, desse sucesso anterior,
para se projetar em outras dimensões de área de atividade. Às vezes tem a mesma repercussão, mas aquela notoriedade anterior auxilia. Como, por exemplo, um jogador de futebol, que ele pode ter um período pleno de reconhecimento e sucesso numa área, porém o ciclo de vida como atleta é relativamente curto. E depois que ele se aposenta como jogador, ele pode virar um empresário em uma outra área, enfim, ou em áreas correlatas, mas que não tem a ver muitas vezes com o fato de ser um atleta. Então, diante disso, ele aproveita esse sucesso que teve e essa marca que foi construída enquanto jogador, e ela é transportada muitas vezes para obter visibilidade para outras atividades profissionais que ele desenvolve. Já a curva do tipo satélite se refere àquelas pessoas que possuem fases alternativas de maior ou de menor destaque. Eles, na verdade, nunca saem de fato de cena, mas eles ostentam muitas vezes maior notoriedade em certos períodos e menor em outras. É mais ou menos como atores, por exemplo, que fazem boas novelas, mas de repente saem de cena, depois voltam com uma outra boa novela, saem de cena novamente. Algumas bandas, por exemplo, ou músicos, que ora eles alternam grandes períodos de sucesso e depois de ostracismo, quase esquecimento, quando de repente voltam ao sucesso. Então eles possuem intervalos de maior e menor destaque. A curva do tipo meteoro seriam aquelas pessoas que conseguem notoriedade quase que instantaneamente, da noite para o dia praticamente, mas também da mesma forma que eles entram em cena, eles saem com praticamente a mesma velocidade. Por exemplo, os participantes, por assim dizer, dos reality shows poderiam se enquadrar nisso, ou alguns virais que surgem às vezes na internet, por exemplo, aquela família que cantava Para a Nossa Alegria, ele virou um hit, digamos assim, um meme reconhecido por todos por um curto período de tempo, porém, com a mesma velocidade com que foram reconhecidos, o público praticamente esquece deles. Então nós temos períodos muito intensos de reconhecimento e uma queda vertiginosa na mesma proporção, neste caso do meteoro. E a curva do tipo cometa seria uma extensão praticamente desta anterior, ou seja, é talvez um grupo ou um sujeito que tem uma boa notoriedade por um período, porém ela tem uma queda vertiginosa por um longo período e permanece quase que esquecida. Depois, no determinado tempo, ela volta com a mesma ou até uma repercussão ainda maior que ela tinha anteriormente. Por exemplo, uma banda chamada Capital Inicial, que teve o seu início e o seu reconhecimento maior na década de 1980, praticamente ficou um bom tempo esquecido das paradas de sucesso, por assim dizer, e do público em geral, quando a MTV resolveu lançar um projeto chamado Acústico, e praticamente ressuscitou a banda, fazendo com que ela tivesse novamente um alto reconhecimento e alcançando um status de uma banda de alto padrão e de grande repercussão, e permanecesse até hoje dessa forma, inclusive lançando discos novos e ainda tendo um amplo reconhecimento de novas gerações de fãs. Claro que esses são exemplos assim, buscando ilustrar esses ciclos de vida, e eles também podem ser transportados com, é claro, dimensões menores para as nossas vidas e para o nosso dia a dia. E é claro que nós precisamos também saber que esse nosso marketing pessoal, ele se interrelaciona com outras áreas de aplicação de marketing institucional. Especialmente se nós pensarmos em empresas de pequeno e médio porte, onde geralmente a pessoa jurídica ela é personificada na figura do seu principal sócio, dirigente ou do dono. Ou seja, a razão de ser daquela empresa é o sujeito e não propriamente o que a empresa faz. O que reforça ainda mais a importância que o marketing pessoal tem
para muitas vezes o desenvolvimento de alguns negócios, inclusive. Para aperfeiçoar a percepção dos outros a seu respeito, é importante elaborar uma espécie de roteiro de marketing pessoal. Esse roteiro ele pode ser usado para ajudar na sua autopromoção, ou seja, que você procure observar todas as suas perspectivas profissionais, pensar e analisar de forma crítica de que forma você pode se posicionar diante, por exemplo, uma entrevista de emprego, considerando, é claro, fatores inerentes à sua trajetória profissional anterior e como a sua perspectiva futura e sua trajetória passada se conjugam para que você possa se candidatar ou se posicionar diante de uma determinada situação. Então, esse roteiro de marketing pessoal ele servirá para informar as outras pessoas onde você está atualmente, quais são as suas experiências anteriores no que tange a aspectos profissionais ou até mesmo pessoais, e o que lhe torna atualmente uma pessoa de destaque, e por que você é bem-sucedido ou por que você tem determinado êxito em certa atividade profissional. Também esse roteiro ajuda as pessoas a perceberem as suas metas, ou seja, aonde você quer chegar, para onde você se dirige. Isso é importante também para que as pessoas tenham ciência de quais são suas perspectivas profissionais futuras e até que ponto, muitas vezes, as organizações que você trabalha auxiliam para que você alcance tais metas. E, sobretudo, esse roteiro ajuda você a estruturar e a organizar, ou ainda a hierarquizar, colocar em ordem de importância essas suas habilidades, as suas qualidades que você carrega consigo quando da apresentação diante de novos empregos, de novas situações ou até mesmo de outras pessoas. À medida que você utilizar com maior frequência essa argumentação ou essa estrutura lógica, isso vai se tornar cada vez mais natural e fácil de desenvolver quando você for estabelecer novos contatos profissionais ou até mesmo de caráter pessoal, adaptando, é claro, esse roteiro a cada uma destas situações. Para efeito de análise e comparação de características do marketing pessoal de acordo com determinados objetivos, nós podemos tratar de apelos de uma forma distinta. Ou seja, um marketing mais de credenciais para dar visibilidade profissional e de empresa pessoal, nós tendemos a gerar uma maior preocupação com apelos de caráter técnico. Já aquele marketing mais voltado à imagem do sujeito propriamente, como por exemplo celebridades ou políticos, ele trata muitas vezes de dar maior destaque a apelos pessoais. Então vocês podem perceber aqui por essas elipses em azul e laranja que uma hora está em primeiro plano e hora está em segundo plano. Então, no marketing de credenciais e marketing de empresa pessoal ou empresa familiar, autônoma, eles são marcados pela prioridade que é conferida ao apelo técnico, ou seja, o desempenho, a capacidade profissional, o talento, as realizações de caráter de gestão administrativo e propriamente a competência, e colocando em segundo lugar as características mais pessoais. Já no caso do marketing para candidatos políticos e do marketing para supostas celebridades, ele geralmente é direcionado numa situação inversa à primeira. Nesse caso, o apelo pessoal assume o primeiro plano, enquanto as demais características mais de caráter técnico e outros aspectos ligados às condições práticas são colocadas como plano de fundo. Então, é importante que nós façamos essa análise também a respeito do nosso posicionamento e de que forma queremos nos apresentar no âmbito profissional ou pessoal,
para que nós saibamos qual é a ênfase que precisa ser dada para cada uma das nossas propostas de atuação profissional. Finalizando essa apresentação, eu gostaria de deixar algumas dicas aqui de um autor chamado Hitosa, que ajudam na construção de uma marca pessoal forte. A primeira delas é que nós busquemos autenticidade, que sejamos honestos ao máximo possível sobre nossas habilidades, sobre nossas competências, para que as pessoas possam perceber credibilidade ao se relacionarem conosco. Outro aspecto também é buscar a consistência naquilo que fazemos. Então, toda a nossa ação, ou ainda a não ação, não fazer algo, ela passa mensagens às outras pessoas sobre quem somos. Desde a nossa forma de nos comunicarmos, até mesmo pelo telefone, pela forma escrita, por meio de e-mails ou até na interlocução direta, passam pistas de como devemos ser. Então, essa consistência é importante para que nós tenhamos uma certa harmonia diante dos outros de como de fato nos apresentamos. E que não muitas vezes somos dissonantes com esta percepção. Ou seja, o sujeito acredita algo a nosso respeito e nós de fato não correspondemos a esses créditos. É importante ainda equilibrar o estilo e o conteúdo. De novo, mais uma vez a questão da consistência. A maneira como nós fazemos as coisas é tão importante quanto o resultado ou o conteúdo daquilo que é feito. Então eu não devo privilegiar somente resultados, por exemplo, se eu durante o processo acabo queimando etapas ou passando por cima de outras pessoas. Então, por mais que eu obtenha uma eficácia propriamente, eu acabo durante o processo comprometendo minha imagem, minha credibilidade. Outro aspecto importante é buscar continuamente obter feedback das pessoas próximas. Um fator crítico é o valor que o seu nome, que a sua marca possui diante das pessoas com as qual você se relaciona. Então, nesse caso, se sugere que se obtenha este retorno diretamente com as pessoas que são do seu convívio social e profissional e que estes possam avaliar de forma honesta e construtiva a sua performance. Dessa forma, é possível corrigir eventuais falhas e ainda aperfeiçoar algumas potencialidades. E outro aspecto é você fazer uma avaliação contínua do que de fato lhe motiva profissionalmente e o que eventualmente um redirecionamento de carreira ou de atuação profissional pode impactar no seu planejamento de marketing pessoal. Ou seja, há fatores situacionais que muitas vezes podem obrigá-lo a redirecionar a sua atuação. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, você pode perceber uma nova oportunidade e nem por isso você deixa muitas vezes de persegui-la em função de um status mais de acomodação. Ao contrário, o que se espera é que você continuamente busque perceber novas potencialidades e novas maneiras de agir profissionalmente, o que pode inclusive lhe reposicionar perante o mercado de trabalho. Como sugestão, neste final de apresentação, gostaria que vocês procurassem pensar no planejamento desse seu produto, dessa sua marca pessoal, ou seja, no seu planejamento de vida, para que você possa fazer uma análise do ambiente ao qual você está inserido, buscando identificar quais são os seus principais pontos fortes enquanto indivíduo, enquanto profissional, buscando ainda potencializá-los, que você identifique suas principais fragilidades ou pontos fracos, buscando trabalhar para poder superá-las e que você também constantemente esteja atento ao mercado, esteja atento aos diferentes cenários que se colocam à sua frente,
buscando identificar novas oportunidades de atuação profissional, mas sobretudo também sabendo identificar as possíveis ameaças que possam vir a atrapalhar os seus planos, buscando, é claro, se preparar para elas ou ainda contorná-las. Desta forma, você aumenta a sua possibilidade de êxito na carreira, de êxito em suas aspirações pessoais, fazendo com que o seu futuro se apresente de uma forma muito mais promissora para a sua vida. Ao encerrarmos essa apresentação, lhes deixo uma mensagem final que diz que o que distingue milhares de pessoas e experts não é necessariamente a competência. O que os diferencia é como eles se apresentam para o mercado profissional. Lembrando um pouco das nossas reflexões, a competência é algo fundamental para as pessoas, entretanto, se eu não conseguir trabalhá-las de uma forma que seja percebida pelos outros sujeitos, ela por si só não basta. Eu preciso gerar visibilidade para ela, eu preciso agregar valor a essas competências e, sobretudo, eu preciso desenvolver versatilidade para que eu possa colocá-las à disposição aos diferentes públicos. Espero que tenham gostado dessas reflexões, lembrando que os tópicos aqui abordados servem principalmente para que vocês possam analisar com maior profundidade tais conceitos e, sobretudo, procurarem analisar a viabilidade de implantá-los no seu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, o que pode, sem dúvida nenhuma, acarretar numa melhor valorização dessa sua marca pessoal e um maior destaque para você e nas diversas atividades que você desenvolve.